galera do Mac Magazine, Rafael Fishman por aqui, e hoje eu vou tratar neste vídeo aqui de algo que muitos de vocês têm pedido para a gente abordar aqui no canal, que é uma novidade dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, a gravação aqui, a captação de vídeos em Apple Log, que é um novo formato, não é um codec, é um formato de captação de vídeos atrelado ao codec ProRes da Apple, que existe aí há mais de 2 décadas, é muito usado inclusive no cinema, um codec muito famoso. Então agora nesses iPhones você pode filmar em ProRes, mas você tem 3 opções de formato, sendo o padrão HDR, há muitos anos já que o iPhone filma em HDR, você pode alterar isso também para SDR, que é Standard, que é uma filmagem normal sem High Dynamic Range, ou agora também em Log. Então, sem mais delongas, vamos aqui adentrar nos ajustes do iPhone para você entender como ativar isso, como configurar isso, e depois a gente vai para um exemplo prático e eu vou explicar aos pouquinhos o que isso significa na prática, para quem que ele é destinado e principalmente como lidar com esse novo formato na prática. Vamos começar então abrindo aqui os ajustes do iPhone, eu vou rolar obviamente até a área de câmera, e a primeira área que a gente vai entrar é lá em cima, a parte de captação de vídeo, gravar vídeo. Vocês podem ver aqui que eu já deixei o meu pré-configurado para 4K a 24 quadros por segundo, que é como a gente captura todos os vídeos aqui do canal. No momento vocês estão me assistindo aqui pela nossa câmera principal, que é uma Sony A7S III, e todos os vídeos aqui a gente filma em 4K a 24, que é o formato padrão de cinema, basicamente, 24 quadros por segundo. Você pode aumentar isso daqui se você preferir para 30, que deixa ele ligeiramente mais suave, não é uma diferença tão drástica quanto se você pular, por exemplo, para 60 quadros, mas aí você também vai gerar arquivos muito maiores, porque você está capturando o dobro da taxa de quadros. Então, 4K a 24 quadros por segundo. Aqui tem algumas outras opções aqui de captação de vídeo que a gente não vai entrar agora. Vídeo HDR pode ficar ligado aqui sem problema nenhum. Uma coisa que eu quero dar dica aqui nessa área aqui para vocês é ativar o bloqueio de balanço de brancos ali embaixo, que obviamente bloqueia a alteração do seu white balance, do seu balanço de branco durante a gravação de vídeo. Então, antes de você gravar, enquanto você estiver apontando o iPhone, quando você abrir o aplicativo câmera, ele vai ajustar automaticamente o balanço de branco, o que é uma coisa importante porque você nem pode ajustar isso manualmente pelo aplicativo câmera, você pode fazer isso por outros apps de terceiros, mas uma vez que você inicia a gravação do vídeo, ele não vai ficar alterando esse balanço a depender de se você apontar para um lado, para o outro, para uma luz mais quente, para uma luz mais fria. Isso é importante porque facilita, principalmente quando você está capturando em log, facilita você ajustar os ajustes do vídeo depois, sem que no meio dele ele mude esse balanço de branco completamente. Então, primeira opção a ativar é essa. Vamos voltar um pouquinho e agora entrar ali na quarta linha, formato. Aqui a gente tem a questão de captura de câmera, de foto e tudo mais, tem a parte de RAW. Temos um vídeo completo aqui no canal sobre ProRAW, que é a parte de foto, que é parecido com log, mas não é a mesma coisa, já eu falo disso, mas isso daqui é focado em fotos. Aqui embaixo a gente tem a parte de vídeo, uma das novidades são vídeos espaciais aqui para o Apple Vision Pro, que não é o tema de hoje. E ali embaixo é o que a gente vai habilitar, que é o Apple ProRes. Então, esse daqui é o codec do vídeo, é um codec bem menos comprimido do que o H264 ou H265 padrão aqui da câmera do iPhone. Então você tem que ativar isso para ele liberar um íconezinho no aplicativo câmera que vai te permitir filmar em ProRes. Então ele até já avisa ali embaixo que 1 minuto só de vídeo em ProRes HDR de 10 bits ocupa aproximadamente 1,7 GB a 30 quadros por segundo em 1080p e 6 GB, 1 minuto de vídeo, 6 GB de espaço a 30 quadros por segundo em 4K. E se você quiser filmar em 4K ProRes a 60 quadros por segundo, isso também é possível fazer nesses novos iPhones. A única coisa é que você vai ter que colocar aqui um drive SSD, um SSD rápido via USB-C. A gente tem outro vídeo aqui no canal também que eu exploro as capacidades que tem agora de USB-C nos novos iPhones. Então você ligando um SSD externo aqui rápido, você também consegue chegar a 60 quadros por segundo. Mas o que importa é entrar na parte de codificação ProRes aqui, e a gente tem por padrão, como eu falei, HDR, a gente tem SDR, que é o Standard, e tem a novidade, que é o Log. E ele fala ali embaixo que Log é um formato de vídeo que retém mais informações no arquivo e oferece mais flexibilidade na edição de cores e nos ajustes realizados após a captura de vídeo, Antes da realização de ajustes de processamento, o Log terá uma aparência acinzentada com baixo contraste. Isso vocês já viram aqui no canal. Há alguns anos atrás eu fiz um vídeo sobre um plugin de colorização, de ajuste, de color grading para o Final Cut Pro, o Color Finale,
tá aqui também no card, que eu mostrei um pouquinho sobre como é a captura em log, por exemplo, numa câmera como essa, que só agora está chegando aos smartphones, começando com os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max. Então, de fato, a imagem quando capturada originalmente em log, ela fica super esquisita, ela fica meio acinzentada, como eles falaram aqui, fica flat, fica sem cores, sem contraste, e essa é a magia do log. Ela não é para ser usada da forma como é capturada. É uma imagem excelente para você jogar num aplicativo de edição de vídeo como o Final Cut Pro, como o DaVinci Resolve, como o Adobe Premiere, e você ter mais flexibilidade para deixar a imagem exatamente do jeito que você quiser. Você não está entendendo ainda? Eu vou colocar agora o iPhone ali em cima para vocês verem o que isso significa na prática. Mas antes, deixa eu só mostrar aqui no aplicativo de câmera como que você ativa a gravação em ProRes Log. Uma vez que a gente já fez todos aqueles ajustes, agora quando você for na área de vídeo aqui do iPhone, ali em cima à esquerda vocês vão ver um íconezinho ProRes Log, que está agora com um tracejado na diagonal. Se eu toco nele, vocês já vão notar aqui que a imagem já ficou automaticamente lavada. Ele já está pronto aqui para captura em Apple Log em ProRes. E essa daqui, meus amigos, é a imagem capturada pelo iPhone 15 Pro Max em Apple ProRes, em Apple Log original. 4K, 24 quadros por segundo. É assim que a imagem sai da câmera. Muito esquisita, né? Mas com um toque de mágica, ela pode se tornar assim. E não foi muito complicado eu fazer isso não. Já vou mostrar para vocês no Final Cut Pro como que eu levei ela de novo desse estágio original aqui para esse outro ponto aqui, já com toda a graduação de cor, exatamente como eu gostaria que ficasse o meu vídeo final. Mas voltando aqui temporariamente para minha Sony, vocês vão me perguntar por que alguém faria isso? Por que alguém capturaria um vídeo em log no iPhone ou mesmo numa câmera profissional como essa? Como eu expliquei agora há pouco, que estava escrito inclusive nos ajustes do iPhone, a ideia é dar à pessoa que está capturando e que está editando o vídeo muito mais flexibilidade para deixar o vídeo exatamente como ela quiser. Então ele retém muito mais informações sobre a exposição da imagem, ele retém mais detalhes dos realces, né, das partes mais claras da imagem, ele retém mais detalhes sobre as shadows, as sombras, as partes mais escuras da imagem, e ele também permite que você deixe a cor exatamente do jeito que você quiser, que você faça um ajuste de saturação e de contraste com muito mais flexibilidade do que um vídeo já capturado em SDR ou mesmo em HDR. Você tem uma ampla quantidade de dados para trabalhar na edição do seu vídeo. Por isso que eu falei que não é para você usar o vídeo exatamente como ele é capturado em log, é para você jogar num editor como o Final Cut Pro, que eu vou mostrar para vocês já já, e você aí ter essa flexibilidade. Imaginem que um vídeo em SDR, em HDR, ele já está com toda essa informação embutida nele, está mesclada nele. Você tem um pouquinho de jogo ali de ajustar um pouco mais de saturação, de contraste, até mexer na temperatura do vídeo, no balanço de branco do vídeo, mas não muito, porque todas essas informações já foram definidas pelo software do iPhone. E essa outra coisa muito boa de você filmar em log no iPhone 15 Pro e 15 Pro Max é que ele remove todo esse aspecto que a gente está acostumado de captura de smartphones, de compressão, de contraste, aquela coisa que muitas vezes você olha um vídeo e você fala, isso daí foi filmado no smartphone. Com log não. É até fácil de você mesclar capturas de uma câmera mirrorless profissional, como essa nossa Sony, se você mesclar com capturas do iPhone em Apple Log devidamente corrigidas e graduadas em cores, muitas vezes as pessoas não vão nem perceber que algumas takes, algumas imagens do seu vídeo foram capturadas no smartphone. Mais uma vez eu vou voltar aqui para ele para vocês verem a diferença. Olha só, pessoal, voltei aqui para o iPhone 15 Pro Max e essa imagem está sendo capturada em modo HDR padrão, então sem ProRes e sem Apple Log, com o processamento nativo do iPhone. Vejam como é que a imagem tá, vou dar um punch aqui no meu rosto, inclusive. Percebam, a minha luz principal está aqui a 45 graus nessa direção, então percebam justamente essa divisão de cores aqui do meu rosto, como que os realces, eles passam da parte direita para a parte esquerda do meu rosto. Não é que esteja ruim, mas eu acho que vocês logo vão identificar que isso daqui é uma imagem processada por um smartphone. E agora passamos aqui de volta para ProRes Log, já com a minha graduação de cor. Então, em termos de cores e contrastes e saturação, não está muito diferente de antes, mas eu acho que vocês logo vão perceber aqui a diferença da suavidade aqui da minha pele, da informação de cores que é retida pelo formato log. Ele gera arquivos muito maiores por isso, porque tem muito mais dados, menos compressão, menos perda de detalhes. E aí eu vou alternar aqui. Enquanto eu estiver falando aqui, eu vou alternar novamente para a imagem de antes aqui, filmada em HDR, com essa em log, para vocês verem e notarem como que fica diferente.
Ok, sem mais delongas, vou conectar agora o meu iPhone aqui no Mac via USB-C, afinal eu tenho transferência rápida de arquivos aqui para o Mac via USB-C, eu não gerei arquivos tão pequenos. Vamos jogar aqui o primeiro exemplo no Final Cut para vocês verem como que a gente manipula essas imagens filmadas em ProRes Log. Beleza, vamos aqui na área de importação então, selecionar aqui o meu iPhone. Vou puxar aqui os vídeos que eu vou usar nesta edição. Eu cheguei a falar no meu review do iPhone 15 Pro Max lá no site que a questão do USB-C não fez tanta diferença assim no meu dia a dia, de fato não fez, mas para esses casos aqui de transferir alguns arquivos pesadões em 4K, 24 quadros por segundo em ProRes Log faz toda a diferença. É muito rapidinho fazer isso via USB 3. Ok, maravilha, já estão todos aqui e uma coisa que eu já quero mostrar para vocês de cara é o tamanho dos arquivos. Esse 567 aqui tem 1 minuto e 5, esse 568 tem 1 minuto e 16. O segundo tem 11 segundos a mais e foi filmado em HDR tradicional. O primeiro tem 11 segundos a menos e foi filmado em Apple Log. Olha a diferença. Abri aqui o Finder e esse daqui é o vídeo em HDR, ele tem 190,3 mega. Olha o vídeo em Apple Log ProRes, 4,7 GB com 11 segundos a menos. Então só aí, por si só, já limita muito o propósito da coisa. Afinal, não é todo mundo que tem espaço de sobra, que tem capacidade, tanto no smartphone, quanto no SSD, quanto no computador, para ficar editando vídeos em ProRes Log a torto e a direito. Então leve isso muito em consideração quando você for manipular esse tipo de arquivo. O que todo mundo está acostumado é pegar um vídeo aqui em HDR, em SDR, eu joguei aqui na timeline e já está todo prontinho, né? Eu até posso fazer algum pequeno ajuste aqui de saturação. Ah, quero deixar ele um pouquinho mais saturado, quero tirar um pouquinho aqui do brilho, ajustar um pouquinho aqui os midtones. Não tem problema, não é proibido você manipular arquivos em SDR e em HDR, mas você não tem tanta flexibilidade. Se você começar a puxar isso daqui muito para o limite, logo a coisa começa a se perder e a qualidade vai para o beleléu. Vamos agora ver aqui como é que funciona com o Apple Log. Então se eu jogar aqui o arquivo em Apple Log, o Final Cut inclusive já aplicou aqui a maior dica que eu tenho para vocês, que havia aqui no izinho, e a gente tem aqui o Camera LUT. Vocês vão ver que já está aplicado aqui automaticamente o Apple Log, que é uma coisa da Apple, mas por padrão o arquivo vem assim, vem totalmente flat, como eu já havia mostrado para vocês no vídeo, e o Final Cut, assim como o iMovie da Apple, o DaVinci Resolve, eles já estão devidamente incorporados aqui o padrão Apple Log. Então só de eu inserir esse Camera LUT aqui, a imagem já ficou muito mais de acordo aqui com o padrão, e eu ainda posso vir, é claro, aqui na parte de saturação, jogar um pouquinho mais para cima, mexer um pouco aqui na exposição, tal como eu fiz com os outros, deixar o vídeo mais de acordo aqui com o que eu gostaria e tá pronto aqui então, sem muito trabalho, não é nada tão desafiador, tão de outro mundo, não é nada disso, mas requer esse passo extra, requer que você jogue o vídeo em um arquivo de edição, que você aplique o Camera LUT original da Apple ou qualquer outro de sua preferência, ou que faça a correção e a graduação de cor aqui de forma totalmente manual, que é outra opção que o Log oferece, mas o principal aqui é você ter esse poder todo nas mãos e principalmente essa qualidade extra que a gente consegue extrair da câmera de um smartphone como o iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max, tal como no comparativo aqui do meu rosto que eu mostrei para vocês agora há pouco. Na prática, pessoal, só para vocês entenderem aqui o que significa filmar em Log, se eu jogar aqui um tint aqui, um efeito desses aqui do Final Cut, vamos dizer meio avermelhado, não vou deixar ele tão drástico aqui, reduzir um pouquinho aqui a intensidade. Imagine se eu tivesse capturado o meu vídeo originalmente assim da câmera. Imagine que a sua câmera ou seu smartphone permitisse você já aplicar um filtro vermelhão como esse que eu mostrei aqui. Você até pode filmar dessa forma, mas você não consegue pegar uma imagem já capturada com esse filtro vermelho e trazer ela para o normal. Então, usando esse exemplo aqui mais drástico desse efeito vermelho, dessa tonalidade vermelha, é isso que acontece quando a gente filma em HDR e em SDR. Todo um processamento já foi aplicado na imagem, como eu falei, de cor, de exposição, de brilhos, de contraste, de realce, de sombra, de saturação, e você tem então pouca flexibilidade para lidar com aquilo ali na pós-edição, enquanto o Log é o arquivo original, ele captura o máximo de dados possíveis. Como eu falei lá no começo, não é a mesma coisa que RAW. Mesmo você capturando em ProRes Log, você não está capturando em ProRes RAW, que é outro codec da Apple sem compressão de fato, que aí te permite exagerar ainda mais nos ajustes, mudar completamente a temperatura, o balanço de branco de um vídeo. Não chega a tanto, mas tem uma infinidade de dados retidos para você ajustar, principalmente a exposição e a saturação, o contraste dos seus vídeos. Então,
Para quem usa isso de forma profissional, para quem não quer capturar um vídeo e mandar diretamente para stories do Instagram, para quem usa o iPhone profissionalmente para gravar vídeos para o YouTube, essa novidade é fenomenal e dá sem dúvida nenhuma um salto significativo na qualidade dos vídeos capturados pelo iPhone, que já é líder na indústria, principalmente em captação de vídeos. Essa novidade realmente é muito bacana, como eu falei, não é para todo mundo, tem esse trabalho extra, tem o peso extra dos arquivos principalmente, mas é game changing para um smartphone. Mal posso imaginar o que vem aí nos próximos anos pela frente, porque a coisa tá ficando muito legal. Enfim, espero que eu tenha dado uma noção melhor para vocês do que é isso, especialmente deixado claro para que é o propósito disso, para quem que ele é destinado. Se vocês tiverem mais dúvidas, coloquem nos comentários que a gente vai trocando algumas figurinhas. Obrigado pela audiência, pelo seu joinha. Nos vemos em breve com muito mais. Tchau, tchau.